Olá, boa noite. Olá, boa noite. Estamos chegando. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Edna. Boa noite, Patrícia. Kleber. Alex. É. Alex Cal. Vera. Patrícia de Jesus. Tudo bom? Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos chegando. Vamos. Graça e paz, minha Deus irmã. abençoe a todos. Arlete. Carla. Olá, sejam bem-vindos. Vamos Sejam chegando. bem-vindos. Boa noite, pessoal. É o nosso CR, a nossa live do CR Casais. Começando mais uma vez, mais uma terça-feira. Matheus, Fábio, Kátia. A Mac, né? Kátia Mac do Fernando. Juliana. Paz Jesus, minha irmã. Deus abençoe a todos. Vamos chegando, pessoal. Vamos chegando. Vamos aguardar mais um pouco, né? Para iniciarmos. Sejam bem-vindos, CR Casais, né? Celebrando restauração para casais, programa pautado nos 12 passos de restauração, que tem como fundamento a palavra de Deus, voltado para todos aqueles que querem vencer seus vícios, seus traumas, seus maus hábitos, né? Então, e o CR Casais vem nessa mesma linha, né? Só um minuto, amor. Alex está dizendo que é de Uruçuca. Bahia, próximo a Ilhéus. Olha Glória aí que a legal, Deus. seja bem-vinda. Lá do interior baiano, né? Andando com a gente aqui. Oi, Carol, de Tianguá. Tianguá também, olha aí, ó. Ultrapassando as fronteiras, né? De Fortaleza e do Ceará também, né? Amém, Jesus. Amém. Então o CR Casais vem nesse mesmo propósito, né? Ajudar aqueles que buscam crescer no relacionamento conjugal, né? Aquelas pessoas que têm esse desejo, estando casadas, pensando em casar, estando noivas, né? Então é um programa que aborda, né, todos os valores e princípios do Senhor Jesus para o casamento e ajudando, né, a todos aí que querem se submeter aos padrões do Senhor e viver um relacionamento saudável, né? Essa é a busca, né? Então sejam bem-vindos. A Márcia entrou agora, Rogério também. Queria aproveitar que está todo mundo entrando. Enquanto vão entrando, a gente vai orando, né? Sim, amém. Agradecendo a Deus por esse momento, entregando essa live, né, para o Senhor. Amém, Senhor. Senhor, te adoramos, te louvamos e te agradecemos, reconhecendo que Tu és o poder superior que nos traz vida, Senhor Jesus, Filho de Deus, que tem cuidado, restaurado, Pai, e nos dado a oportunidade de viver restauração. E esse momento nós entregamos, Senhor, essa live, entregamos as nossas vidas aqui, vida do pastor Zé e Edna, que vão estar conosco daqui a pouco, daqueles que estão nos assistindo, Senhor. Entregamos as conexões aqui da internet, para que o Senhor haja, Pai, através de nós, Senhor Deus, através de quem está interagindo conosco, Senhor. Faz, Senhor Deus, o Teu mover nessa noite. Que tudo aqui, Senhor Deus, é para a honra e glória do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso poder superior. Amém, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Então vamos lá, né? Eu me chamo Dário, discípulo de Jesus em processo de restauração. Várias falhas de egoísmo, autossuficiência e vaidade são as mais evidentes de falhas de caráter minhas, né? E que elas me movem a cair nos meus vícios, né? Um dos vícios que minhas falhas de caráter me leva é a pornografia, além da dependência química das drogas e da ira. São os vícios, os maus hábitos mais latentes. Minha esposa. Oi, eu me chamo Milena, uma discípula de Jesus em processo de restauração, lutando aí com várias falhas de caráter, entre elas o criticismo,
a intolerância, o desejo de mudar o outro, a procrastinação, a codependência emocional. E sou grata a Jesus por um dia ter conhecido, ter tido a oportunidade e o privilégio, né, de conhecer do caráter dele, né, da santidade dele, e hoje poder celebrar, né, dias de vitórias em algumas dessas áreas, né, assim, da luto, né, diariamente contra elas. Mas uma coisa eu sei, que eu não sou mais a Milena de 10 anos atrás, né, que antes não via problema, nada disso, né, vivia elas me fazendo mal e eu fazendo de conta que isso não era nada na minha vida, né? E aos poucos morrendo, né? Porque vivia distante de Cristo. Obrigada pelo silêncio. Amém. Então o que a Milena falou nada mais é do que a negação, né? Também vivi muito tempo na negação e preciso diariamente entregar ao meu poder superior cada passo da minha vida, da minha história, para que eu não volte a cair na negação. Irmãos, estamos aqui nessa noite para falar sobre um tema, né? Tema forte, né? Lidando com a pornografia, né? Um tema aí que permeia a nossa sociedade, né? Ele atinge as famílias, as pessoas de uma maneira geral, é tratado com uma certa normalidade pelas pessoas, né? Como algo que às vezes até saudável como é dito, né, pelas pessoas e pelos especialistas, né, na área, mas a gente sabe, eu sei, minha esposa sabe, o quanto essa mazela da pornografia, né, vicia, né, tem um poder viciante, inclusive mais forte do que as drogas. Eu sou um dependente químico, né, luto aí contra a dependência química, limpo das drogas. Que dia hoje são 16, né? Então são 2 dias, são 2 meses e 9 anos limpo da cocaína, limpo da maconha, limpo das drogas. E, assim, as drogas elas estavam muito atreladas na minha vida quanto a essa questão da pornografia, né? Então, assim, é um tema relevante e que, em tempos de pandemia, é algo que talvez esteja aí vindo à tona, né, dentro dos lares, porque a pornografia é algo secreto, né, que é utilizado ali na obscuridade, né, no isolamento, quando a pessoa que consome está só, né, ninguém gosta de aparecer e dizer que consome frequentemente isso, mas com a pandemia, onde temos que ficar dentro de casa, algumas famílias, né, têm percebido, talvez máscaras aí têm caído. E a gente vai trazer um pouco desse tema tão relevante, né? Nessa época, dando um testemunho do que o Senhor Jesus é capaz de fazer e transformar, né, na vida daqueles que buscam se submeter aos padrões dele, né? E fugir desses padrões humanos. Então, assim, eu tenho algumas informações que eu acho serem relevantes. Essas informações que eu vou trazer agora para vocês, eu peguei de uma apresentação de Miguel Downey, que é do livro que ele fez, que se chama O Mal Que Eu Não Quero, né? Que trata da pornografia. Ele teve uma apresentação nesse final de semana, eu assisti, peguei algumas informações que são públicas, né, que ele dispôs, e eu acho importante assim, compartilhar com vocês, né, para se ter uma ideia de como isso afeta, né? Então, assim, dentro dos grupos das pessoas, né, principalmente um público masculino, mas também não deixa de alcançar um público feminino, daqueles que mais consomem pornografia, a gente percebe que eles têm uma tendência, por exemplo, de não se importarem muito com a questão da defesa dos direitos das mulheres, né? Eles também não se importam muito quanto a aplicação de pena para crime de estupro, né? Então, assim, são prejuízos que vai causando na mente daqueles que se deixam consumir ou que entram nesse caminho, né? Que é como... Tem outro livro também muito interessante que a gente... eu não li esse livro, mas tenho recomendações aqui, porque li alguns trechos, né?
que fala sobre a batalha contra a pornografia de Cláudio Rufino. É como se você entrasse, né, num labirinto escuro, né, e fosse aí caminhando, ou seja, sem perspectiva aí de alcançar o final desse labirinto, ou seja, se livrar das armadilhas que esse vício, né, que essa prática leva, né? Então ela provoca ali uma mente escravizada, né, compreensões distorcidas da realidade, né, sentimentos também destrutivos e afastamento das relações, né? Porque à medida que o consumo vai aumentando e vai permeando a mente daquele que se torna ali um dependente, né, da pornografia. E aí eu quero colocar um parênteses aqui. A gente fala pornografia e fala simplesmente, claro, na literalidade a pornografia é o consumo de imagens, filmes, né, em relação na prática do sexo explícito. Mas eu acho que eu poderia colocar nesse mesmo balaio aí dos mais diversos pensamentos sexuais distorcidos, que na realidade ele é provocado pelo consumo dessas coisas, né? Mas o pensamento sexual distorcido, né? Ou seja, a prática sexual distante do plano de Deus, né? Para esse ato tão lindo que foi criado por Deus, né? E que leva a práticas, né? Tanto da manipulação, da masturbação, a prática da vida de promiscuidade, que pode levar a tantos, né, males, né? E a gente também traz um dado que é interessante para os cristãos que estão nos assistindo. Essa pesquisa que tem nesse livro, né, O Mal que Eu Não Quero, de Miguel Doni, fala que dois a cada 3 cristãos, eu estou falando de 2/3, né, assumem que consomem pornografia pelo menos uma vez por mês. É um número alto, né? Ou seja, 2/3. Então, o quanto esse mal provoca, né? E destrói, né, a vida da pessoa. A gente tem outro dado interessante, que 56% dos divórcios tem relação direta com o consumo da pornografia, né? O consumo por parte de um deles, né? Outro dado interessante, outros assim, aspectos importantes a se salientar, né? Porque a prática da masturbação, o consumo da pornografia, né, ele induz ali a prática de práticas sexuais violentas ou abusivas, né? Levam à infidelidade, né? Diminui a intimidade e a própria satisfação. Está muito atrelado, eu faço uma associação porque o vício da pornografia ele é mais forte que o vício das drogas, segundo especialistas. Então a droga, por exemplo, quando eu cheiro cocaína a primeira vez, eu sinto aquela sensação que para eu sentir de novo, eu preciso usar mais. Só que à medida que eu uso mais e muito mais, eu não sinto o prazer que eu senti da primeira vez. Então, o vício, né, da pornografia também tem isso. Ou seja, por mais que eu utilize, por mais que a prática da masturbação chegue a algo frequente no consumo, a promiscuidade, mas ela vai perdendo ali a sensibilidade, mesmo, né? A pessoa não satisfaz mais e busca nos mais improváveis, exatamente. A questão da prática da pedofilia, zoofilia, né? Então, assim, é forte, é pesado, né, falar isso, mas é o que acontece, ou seja, e à medida que eu vou praticando isso, diminui a questão da intimidade, o interesse por intimidade, que é algo tão lindo no casamento, né? Que intimidade vai muito mais além do que apenas, né, ali o ato sexual em si. A intimidade tem muito mais a ver com unidade, né? Com mente transparente, eu saber da minha esposa, ela saber de mim, coração limpo, mente limpa, né? E o outro, e transparente, né? Perceber, né, o interesse mútuo, porque o outro sente quando tá ali sendo desejado ou tá ali simplesmente só um objeto, né? Então, Zé Roberto, glória a Deus, viu, Zé Roberto, pela sua vitória aí, né, por estar limpo. Glória a Deus, meu irmão, celebramos sim com você. Celebramos com você. E a pornografia ela leva também à desvalorização da monogamia, né? Ou seja, ter um parceiro só não é uma coisa normal, ou seja, a indústria pornográfica ela não apresenta dessa forma. Normalmente são feitiços que são levados, né, ali
a perda desse interesse, como também a perda de interesse pelo casamento, né, pela criação de filhos, pela família de uma forma geral, né? Então, assim, são práticas terríveis, né, que afasta, né, o indivíduo, né, que se utiliza dessa prática, né, para viver, né, de uma forma a se distanciar dos relacionamentos e a buscar o prazer pelo prazer, né? Quer comentar alguma coisa, meu amor? Não, ia só dizer que o outro sente, né? Quando ele não reclama, é porque já chegou num estágio de que ele se sente tão recuado, né? Tão negado, né? tão desvalorizado, né? Abandonado, que ele mesmo também, né? Não faz mais nem questão de ser notado, né? E nem amado pelo outro. Mas aqueles que ainda têm esse interesse, sim, eles com certeza se sentem, né? Sente, né, que o outro tem buscado isso aí, muitas vezes no relacionamento, né? Se faz de doido ali, né, pra não causar coisas piores, né? A consequência não ser pior. E é isso. Então, assim, primeiro, na sociedade de forma geral, esse assunto é tratado como banalidade, né? Ou seja, é besteira, né? É normal. Então, assim, essa prática, nesse livro também, trouxe algumas informações que, em média, ela começa a acontecer ali aos 12 anos de idade, né? E comigo aconteceu isso também. Então, é normal, né, você consumir pornografia, por muito, e na grande maioria das vezes, ou seja, regra geral, ela é estimulada, principalmente no ambiente masculino, e agora, né, também no ambiente feminino, ou seja, estimular a questão da fantasia. Quem nunca ouviu falar, né, apimentar a relação conjugal com feitiços, né, com pensamentos ou com fantasias na área sexual. E por muitas vezes pela curiosidade, ou querendo talvez ali tornar ou motivar, ou seja, um relacionamento que está frio, um relacionamento que não está legal, busca-se, né, nesse tipo de prática, né, a viver essa fantasia, e se vende isso como saudável, mas na realidade é aí onde mora a armadilha, né? A partir do momento que eu começo a projetar na minha mente, né, uma outra pessoa, porque a fantasia é isso, é projetar na minha mente, no ato sexual em si, né, uma outra pessoa, né, para satisfazer ali as minhas fantasias. E aí eu vou estimulando. Estimulando cada vez mais, né, aquilo que, né, fugir da realidade, né? E para, na verdade, a gente, para não ser consumido, a própria palavra de Deus é bem clara em relação a isso. Então, tem um versículo que eu gosto muito de usar, faz muito sentido para mim, em Romanos 12:2, ou seja, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se, né, pela renovação da sua mente, né? Vocês teriam um exemplo de como se relacionar sem ferir a santidade de Deus? Vamos dar daqui a pouco o nosso testemunho. Então, assim, o que a gente percebe é que a pornografia também ela consome tempo precioso, né? Porque é como o vício, né? Ele começa ali devagarinho, uma prática devagar, né, que depois vai tomando e consumindo o tempo, né, e fazendo com quem pratica, e eu tenho testemunho sobre isso, a me distanciar dos relacionamentos verdadeiros e reais, né? Então, a partir do momento que eu me distancio, que eu vou consumindo, vai tomando mais a minha mente, preenchendo o meu HD com fantasias, pensamentos distantes da realidade, né, fantasias, coisas virtuais, que projetadas na minha mente, por mais que eu projete com pessoas, não é realidade, porque eu estou projetando pessoas na minha mente, isso se torna algo fantasioso, né? Então, assim, esse é o tema que a gente trouxe aqui, meus irmãos, para poder compartilhar com vocês, e avançando aqui, dado o tempo, né, que vai passando rápido, a gente vai dar um pouco do testemunho de como a gente viveu. A gente queria trazer um pouco dessas informações para contextualizar da importância e do nível de como está permeando e permeia as pessoas e as famílias de forma geral, né? Então, na minha vida isso não foi diferente, né? Eu comecei a minha história
né, lá a partir dos 10, 12 anos de idade, né, com a questão da masturbação. Então, a prática da masturbação, né, e ali sendo estimulada pelo consumo de revistas, né, na minha época, eu não sou tão novo assim, né, eu tenho 42, então quando eu tinha 10, 12, não tinha internet ainda, então era compra de revistas, né, e aí vem a prática também da primeira experiência sexual. Só uma coisa, e essa idade, né, essa experiência que o Dário está falando, hoje, 12 anos, há 42 anos atrás, imagina hoje. Imagina, né? Hoje que está num clique, né? Bem mais cedo, né? Os estímulos dentro de casa, né? A masculinidade, né? Que muitas vezes é o pai que introduz ali, bora meu filho, não é macho não, né? Pegar a mulher, cadê as meninas, cadê, né? Então, quanto tudo isso já é uma criação, né? Ali, uma escadinha que já vai subindo, né? Isso. Então, na minha época, você tinha que sair de casa e comprar a revista, né, para consumir. Hoje está num clique, né? O celular aí na mão, ou seja, a disponibilidade, né, dos mais diversas formas de pornografia, né, das mais diversas plataformas e lugares estão na palma da mão de maneira literal, né? Então, à medida que eu fui utilizando dessa prática do prazer pelo prazer, né, tanto da masturbação, do consumo da pornografia, minha primeira experiência sexual, né, e ali tudo que eu escuto, né, seja na TV, seja no colégio, seja na rua, seja em qualquer ambiente, então isso vai alimentando e formatou na minha mente uma visão sexual totalmente distorcida de uma realidade, ou sequer de imaginar que tem plano de Deus para isso também, né? Nem passava isso pela minha cabeça, né? Então, à medida que eu fui crescendo e praticando e sendo influenciado, e a partir do momento que sou influenciado, começo a colocar em prática, ou seja, alimentar isso na minha mente, começou a alimentar, começou a crescer, começou a tomar forma, né? E quando começa a tomar forma, vem outros apetrechos, né? Outros aditivos, vem o álcool, né? Vem a própria farra da noite, a balada, né? E então isso tudo, as drogas em si, como eu falei, são dependentes químicos, então todos esses aditivos eles potencializaram na minha mente, no meu coração, ou na minha mente principalmente, né, o desejo, ou seja, prazer pelo prazer, e avançar, e continuar. Então, isso foi tomando uma forma, né, que chega a um ponto, né, onde assim, a minha formação mental de sexo distorcido, de fantasias intensas, né, que eu queria, que chega um momento que eu queria trazer isso para a realidade. E aí, isso quando começa a afetar os relacionamentos, né, de uma maneira geral. Porque eu começo a querer envolver todo mundo na minha loucura, né? Ou seja, se eu tenho um relacionamento amoroso, um casamento, eu começo a querer envolver a minha esposa nessa loucura. Começo a ter a prática, né? Desde o namoro, lógico, né? Mas a gente está falando, assim, pensando no contexto do casamento, eu começo a querer trazer a minha esposa, o meu cônjuge, né? Ou se eu não sou casado, se eu sou noivo, se eu namoro, né? O meu parceiro, né? Ou se eu não tenho parceiro, eu quero envolver outras pessoas e trazer todo mundo para essa loucura. Ou seja, alimentar isso. E aí é onde começa... Só uma coisa aqui, amor. Somos bombardeados diariamente com conteúdos pornográficos sutis que muitas vezes nem percebemos. É isso aí, Ademir. Aí é que está o perigo, quando há uma normalização da pornografia. Aquele dado que tu estava me falando, né? Sobre as informações. Né? Ah, sim, sim. Então, assim, isso está implícito, né, Ademir? Nas propagandas, né? Que ali são coisas que a gente, a princípio... né, todo mundo trata como normalidade, grupos, mas né? A indução, né, da propaganda, a própria sensualidade, a sensualização em tudo, né, de todas as formas, né, utilizar a mulher como objeto de sensualização, por exemplo, né, nas propagandas de cerveja, é um exemplo tão claro isso, né. Então, assim, e aquilo foi tomando forma na minha vida, de uma forma tão intensa, que para dar vazão a isso,
né? Ou seja, eu estou falando de anos, estou falando de 12, e começou com 12, 10, 11 anos de idade, quer dizer, e avançando na minha vida, formando aí uma mentalidade distorcida na área sexual, né, que culminou, né, na minha vida, no casamento. Né? Claro que já permeou o nosso relacionamento de namoro, né? A gente já testemunhou que o nosso casamento não começou legal, a gente engravidou antes de casar e decidimos nos casar por conta da gravidez, mas a droga, potencializando esse meu pensamento louco, né, da pornografia, do desejo sexual distorcido, de querer fazer sexo de todo jeito, né, pela questão da promiscuidade, eu não posso ter uma só mulher na minha vida, eu tenho que ter mais de uma, tenho que ter várias, tenho que dar vazão, tudo isso, que chegou a um certo nível que para botar para fora, extravasar esse prazer, assim, independe de qual meio. Independe se eu dou vazão a esse prazer com a minha mão direita, se eu dou vazão a esse prazer com a garota de programa, se eu dou vazão a esse prazer com uma mulher que eu encontro na rua, no ambiente de trabalho, numa balada qualquer, numa farra qualquer, ou quer seja minha esposa. Tá entendendo? Então, assim, a pornografia leva a esse nível de insensibilidade, indiferença, né? Ou seja, e é algo que eu projeto na minha mente que é louco, que não tem cor, que não tem cheiro, que não tem sabor, né? Então, quando isso começa a extravasar e a sair da minha mente e querer que eu torne isso uma prática, eu começo a afetar os relacionamentos de maneira geral, né? E isso, imagine a relação conjugal, né? Imagine como a minha esposa se sentia, né, quando eu tratava isso e vivia isso no nosso casamento, né? Eu queria que ela falasse um pouco disso também. Como o Daro tá falando, né, gente? Eu já, durante o namoro, né, já o conheci assim, né? Mais apaixonada, né, naquele tempo, e a gente vai se deixando, eu me deixei, né, me levar, né, pela paixão, né, pelo desejo. Muitas vezes até eu sentia, quando ele, né, falava algumas coisas e tinha alguns comportamentos, né, que eu até estranhava, mas às vezes eu me deixava realmente assim, né, me levar, né, e me deixar mesmo assim ser usada, né, levantando assim a bandeira do amor, né, da paixão por ele, né, até chegar realmente no casamento. E assim, na verdade não foi só no casamento, né, desde do namoro aquilo ali já me fazia mal, né, e às vezes que eu tocava nesse assunto com ele, sempre a questão da negação, né, uma coisa que eu percebia muito, tocar nesse assunto com ele era motivo de ira, né, negação, e se irava logo, né, não reconhecia, né. E no casamento realmente chegou ao ponto, né, de eu me sentir realmente muito mal, né, a indiferença, sentir rejeitada, né, me sentir realmente sem ser desejada, né, é muito ruim, né, a verdade é essa, que pro cônjuge que está ao lado, né, ele sente, é fato, por mais que ele negasse. E uma coisa também que eu quero frisar aqui, porque ele vivia, né, na pornografia e ele não te procurava, né? Não, ele vivia na pornografia e ele também me procurava. Só que o que é que eu percebia? Quando passava realmente, né, a gente começa a conhecer a pessoa e a frequência que ela, né, nos procura, mas eu começava a perceber que quando demorava muito, que não era normalmente, né, como é que eu posso dizer, o hábito dele, né, eu percebia que eu não, com certeza tá caído com força, né, e dito e feito, né, por mais que ele ainda não tivesse no nível de só ficar na imaginação, né, ainda fizesse, ele me procurasse e tudo, mas o que é que acontecia? Chegava um momento que a loucura era tanta, né? O desejo e o prazer era
tanto de ficar só nessa pornografia, né, virtual, que realmente às vezes ele ficava mesmo sem me procurar. E eu já entendia, com certeza tá caído, né? E o quanto aquilo ali me deixava mal. Né? E na realidade, assim, é como eu falei, né? O objeto para extravasar minha loucura independe de quem era ou de quem fosse. A minha esposa era tratada como objeto, da mesma forma como eu falei, que eu poderia usar qualquer mulher ou poderia também usar da prática da masturbação. Então, assim, depende, né, o nível para satisfazer a loucura e dar vazão ao pensamento. Ou seja, por mais que eu praticasse sexo com a minha esposa, eu não fazia amor com a minha esposa, ela não sabia, não era com ela que eu estava ali, meu pensamento estava distante, né, eu estava trazendo memórias, né, do meu consumo de pornografia, das minhas fantasias, das minhas loucuras. Então era assim que funcionava a minha mente, ou seja, para dar vazão, independe da circunstância. Isso aí me degradava fisicamente, me degradava emocionalmente, me distanciava do relacionamento, me fazia perder a noção, né, de unidade, de amor, de sensibilidade, me fazia perder o interesse pela família, pelos filhos. Ou seja, eu tenho que reservar meu tempo, cada vez mais tempo, para poder dar vazão a essa loucura toda, né? O interesse pela vida profissional também se distanciava, ou seja, era um prejuízo horrível, né? Em todas as relações, de todas as formas. Ou seja, além da minha destruição pessoal, autodestruição, também destruía o meu casamento e todas essas relações. Agora, a gente veio, além de mencionar e de falar tudo isso que aconteceu com a gente, dizer uma coisa para vocês que eu acho que é o mais importante: há esperança. Amém. Há uma forma de viver diferente. E é isso que eu quero testemunhar para vocês agora. Viver libertação dessa área na minha vida foi algo assim inimaginável, né? Eu me libertei das drogas, ou seja, eu parei com o consumo de drogas, com a experiência que eu tive com a presença de Jesus na minha vida, mas a prática da masturbação, do pensamento, da pornografia, ela continuou ainda na minha vida, né? Foi quando o Senhor me trouxe à tona um dado momento em que eu ainda alimentava ali com uma certa frequência, claro, com uma menor frequência, porque não tinha droga para potencializar, a loucura para mergulhar, mas o Senhor me chamou a atenção: cara, eu te libertei da cocaína, meu amigo, o que você ainda está falando aí? Que a pornografia, que a masturbação é algo normal. Não consegue, né? Que isso aí é difícil. Não é você que vai conseguir, eu tenho um plano poderoso para a sua vida. Então, o que aconteceu? Eu fui buscar ajuda, e é o primeiro passo da libertação, buscar ajuda. Me admitir que eu era impotente nessa área, eu não tenho condições, isso é mais forte do que eu, se tornou um vício, tomou a minha mente, tomou o meu coração, né, que eu não sei, na realidade eu nunca tive uma experiência sexual que não fosse distorcida, que não fosse aquela mazelada, onde a loucura dominava. E outro ponto, eu tive que trazer luz ao problema, e a primeira luz que eu trouxe foi a minha esposa. Vem pra cá, meu amor, tá aqui minha dificuldade, tá aqui o meu vício, eu preciso da sua ajuda, né? E ela tem sido um instrumento poderoso, né, de auxílio, né, principalmente ali no início, né, no sentido da compreensão, do amor, né, da graça que o Senhor Jesus transbordou na vida dela, que fez perceber que eu era um doente, né, nessa área, que precisava de ajuda, não de condenação, precisava de oração e não de julgamento. E foi isso que ela fez. E aí, através do Celebrando Restauração... Só um minuto, porque num primeiro momento, né, o Dário sentia muito medo de mim, né, como eu já falei, né, eu luto com criticismo, com julgamento, desejo de mudar o outro. Então, assim, meu negócio era partir pra cima, né? E ele: não, se eu disser pra ela, aí que ela vai me esganar, né? Ela não vai aceitar isso aqui, né? E ele assumiu, né? E realmente foi um passo muito grande, porque ao ver ele assumindo em Jesus, automaticamente é incrível, né? Não foi ele quem mudou o meu coração, né? Jesus realmente, que naquele momento, pela atitude dele, começou a transformar meu coração e como ele falou, reconhecer: é um doente, isso é uma doença, né? É sério, né? Precisa de ajuda, né? Ele precisa pedir ajuda, ser ajudado, querer ser ajudado, e eu preciso ajudá-lo, né? Então,
abrir a caixa preta. A gente tem falado isso aqui na live do CR Casais, né, há algum tempo. Abrir a caixa preta, envolver uma rede segura, né? E a gente aprende isso no Celebrando Restauração. Envolver uma rede segura, um parceiro de prestação de contas, um padrinho, alguém que caminhe nessa área, que possa ali eu ter um ambiente onde eu possa abrir meu coração, onde eu possa sem medo, né, falar de mim, falar das minhas mazelas. E o Celebrando Restauração é esse canal que funciona na minha vida, né? Ou seja, eu tenho os grupos de apoio onde eu posso abrir abertamente o meu coração da minha luta. E lá eu encontro parceiros que atuam comigo e que me ajudam, que eu posso ali no momento da dificuldade ligar, abrir meu coração sem medo. O padrinho, né, que tem essa caminhada de auxílio, né, de uma pessoa que já está ali numa caminhada mais à frente para me abençoar. E eu descobri outros 2 pontos importantes no que o Celebrando me ajudou muito a entender. Eu tenho que agir na causa e não na consequência. Então, compreender quais são as minhas falhas de caráter foi fundamental para mim. Então, autossuficiência e egoísmo era a origem do meu vício, né? Então, eu precisava tratar. Mas, assim, eu não tenho como tratar também se não agir de forma radical em abstinência. Ou seja, né? Constrangimento, vencer o constrangimento. Então, assim, a palavra de Deus, Jesus nos fala, né? Agir de forma radical. Se a tua mão direita te leva a pecar, corta ela e joga fora. Então, eu precisava, né, tratar esse assunto da abstinência de forma radical. Então, foi me afastando dos amigos que, né, eventuais amigos ou ditos amigos que me levavam a trazendo vídeos, trazendo comentários ou rodas, né, escarnecedoras na área sexual. Corri para longe, né? Também corri dos grupos de WhatsApp, né, que também trazem aquelas informações, e às vezes eu fico ali, não, eu preciso do meu network, eu preciso desses contatos, e ali vou sendo, né, alvo, né? Tenho um problema, tenho dificuldade nessa área, mas fico ali com a desculpa de que eu preciso me relacionar com essas pessoas. Não precisa, eu não precisei. Eu saí fora, meu amigo, de todos os grupos que me levavam a fazer isso. Trabalhar, viajando, momentos sós, cortei tudo. Minha esposa está aqui, preciso de você, não fico em casa só. Não fico em casa só. Meu amor, preciso de você comigo. Viajar a trabalho, se puder, também cortar tudo. Por quê? Porque é em momentos sozinhos que esse consumo ele aumenta, né? E onde tem ali o pensamento ocioso e é capaz, né, de me levar a ter recaídas nessa área, né? É lícito o trabalho, é lícito, né? Muitas vezes se precisa, mas, gente, assim, por experiência própria, se o desejo do seu coração é viver processo de restauração de forma genuína, submeta ao Senhor a sua área profissional. Submeta ao Senhor a sua área profissional. Porque com certeza o plano dele é de restauração total. E Deus não vai te dar um trabalho, como não vai me dar um trabalho que me leve a ser um instrumento, né, de queda na minha vida. Então, é confiar no Senhor. Tem feito isso na nossa história. Ele confiar, né, que o Senhor vai providenciar, né? Se eu preciso, se está sozinho e distante, for ruim, me leva a cair, Deus vai providenciar. Ai, mas eu necessito, rapaz, meu trabalho. O Senhor vai cuidar. Sem ele dúvida. Muda, porque ele fez isso com o Dário, incrível. Até porque mesmo limpo o desejo do coração do Dário, né, e entendimento que para crescer profissionalmente, essas viagens eram importantes, né, de forma genuína mesmo, não era querendo mentir para mim nem nada não, né? Mas ele também, o Senhor mudou também até o pensamento do coração dele. Não preciso não. Chegando ao ponto, né, de chegar realmente no trabalho dele e dizer, olha, não me coloque, né? Porque, como é, Dário? Não faz bem, não faz bem. Me faz bem. Abrir o Se eu coração. tiver que depender disso, né? Eu não posso. Eu tenho uma família, eu tenho lutas, né? Eu luto com algumas áreas da minha vida, que estar sozinho no hotel, viajar, não é bom pra mim. Em nenhum momento ele foi demitido, pelo contrário, arregalaram os olhos pra ele, né? O quê? Meu Deus, que coisa linda, né? Isso serviu pra mim também. Então, assim, o tempo tá muito avançando, o pastor vai entrar ainda, mas assim, é tratar com seriedade, né? Às vezes eu rodo o mundo, né, para conseguir os meus desejos, mas eu tenho que tratar
da mesma forma, com a prioridade necessária, essa área, né? Ou seja, e criar todas as cercas ali que são necessárias. Eu vou dar um testemunho bem rápido, né? Testemunho, uma vez nós fomos para um casamento de uma pessoa num grande hotel, né? E estávamos lá nesse casamento quando me deparei com mulheres muito bonitas, sensuais, o uísque rolando e o pensamento de usar drogas e ter relações sexuais com outras mulheres estavam latentes. O que eu fiz? Corri, meu amigo. Minha mulher estava do meu lado, quando ela olhou para o lado não via mais ninguém. Eu saí do saguão do hotel, fui do local do hotel onde estava tendo a festa, fui para o saguão, me tremendo e chorando, e minha esposa perguntando o que aconteceu. Eu falei, eu não posso estar nesse lugar. Se eu continuar nesse lugar, eu vou recair nessa área que é tão difícil para mim. E quanto ao ato sexual, como é que nós fizemos? Porque a minha mente sempre, mesmo depois de Cristo, estava lá um HD formado, pensamento de outras mulheres querendo trazer essa loucura toda. Nós fizemos um trato. Meu amor, relação sexual agora só na presença do Senhor Jesus. Né? A palavra de Deus fala lá em Hebreus 13, que diz, o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro. Como é que vai ser puro? Eu vou olhar para a Milena, como é que vai ser puro esse negócio? Minha cabeça é cheia de mazela, ela também não é tão pura assim. Como é que vai rolar o negócio? E o que é que tem a ver trazer Deus para negócio de... Não dá. Para sexo, para um momento sexual, o clima, né? Então, combinamos. O que vamos fazer? Meu Deus, o sexo foi o criador, foi ele que criou, como é que não traz ele? Né? Então, o que nós fizemos? Sexo agora só na presença de Jesus. Então, toda vez que eu fazia sexo com a minha esposa, tudo vinha à minha mente. E quando nós nos dobramos de joelhos na presença do Senhor, Senhor, conduz esse momento. Eu quero viver sexo com amor, com carinho, com unidade. Eu quero olhar para minha esposa, eu quero fazer amor com ela, eu quero, Pai, eu quero sentir aquilo que o Senhor criou. Meus irmãos... E dar, né? E me sentir amado, porque antes ele só pensava nele, né? E, Senhor, eu quero dar prazer à minha mulher. Eu quero que ela se sinta amada, eu quero que ela se sinta desejada, né? Como é que eu faço isso? Porque eu só penso em mim. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa. Eu nunca experimentei algo tão poderoso na minha vida quanto, né, poder hoje, né, e dizer para minha esposa quando nós estamos tendo relação sexual, meu amor, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu não estou lá não sei aonde, eu não estou pensando em ninguém, eu estou aqui, meu amor, contigo, porque Deus é poderoso. Meus irmãos, foi Deus quem criou o sexo, foi Ele que criou, chama Ele, eu chamei, Ele veio ao meu encontro, o Espírito Santo atuou de forma poderosa, e hoje a gente pode celebrar algo maravilhoso, que é viver relacionamento sexual saudável. Outra passagem linda, 1 Tessalonicenses 4, 3, 4, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão do desejo desenfreado, como a sociedade faz aqueles que não conhecem a Deus. Então, meus irmãos, algo lindo nós estamos vivendo. Deixei de comer as migalhas, e hoje o banquete do Senhor veio à tona na minha vida, no meu casamento, algo maravilhoso que nós temos vivido. Vencer a pornografia não é algo que depende de você, meu irmão. Não é algo que dependia de mim. Então eu faço a seguinte analogia. Talvez vencer a pornografia é como se você se deparasse com um rio na sua frente que você tem que atravessar para o outro lado. Do outro lado há esse banquete te esperando. Sexo na presença do Senhor, algo poderoso. Mas tem um rio que você tem que atravessar, e a correnteza é forte, meu amigo. Porque a correnteza do mundo da loucura é forte. Mas, eu só digo uma coisa para você, não pule no rio. Não ache que você vai atravessar nada sozinho, na sua força, e vai chegar do outro lado. Mas vocês têm um barco que você pode subir nele. Nesse barco, tem outras pessoas que lutam também nessa área. E nesse barco, o comandante desse barco é o Senhor Jesus. Amém. E Ele vai conduzir você de uma maneira preciosa a alcançar o outro lado, aonde a presença dele estará lá, e você vai viver um relacionamento sexual precioso, né, no seu casamento. Então, é isso que eu tenho experimentado. Mas, de vez em quando, eu gosto de olhar para trás e como se quisesse lá voltar para o rio, né?
Só por hoje, meu irmão. Só por hoje eu tenho me sustentado. Vou chamar aqui. Deixa eu só Pode ir falar, falando, tá? amor, enquanto eu chamo o pastor. Eu vi aí uma das perguntas, né, em relação, né, o que eu gostaria de dizer é que esposas que têm seus maridos, boa noite! Sejam bem-vindos! Obrigado. Eu vou só terminar de falar bem rapidinho aqui, pastor, tá certo? Esposas que têm, né, seus maridos vivendo esses problemas dentro de casa, né? É amar como Jesus te ama todo dia e te compreende e te aceita, né? Uma coisa que eu aprendi, né, quando ele entrou na minha vida. Eu queria muito ser amada pelo meu marido, eu queria muito ser desejada por ele, né? Ser aquela mulher, porque Deus criou a gente realmente para ser amada, para ser desejada, né? Então eu queria algo certo, né? Mas o que foi que eu encontrei na presença de Jesus? Ele propondo assim para mim: vamos fazer o seguinte, eu te amo, te dou todo o amor que tu precisa e tu ama ele, tá certo? Aí tu confia, né, que essa proposta que eu vou te fazer dá certo, né? Mais cedo ou mais tarde, esse homem vai ser encantado, né, pelo meu amor através de ti, né? E eu entrarei na tua casa e é possível, né, um dia vocês viverem vitória, né? E você ser amada, minha filha, do jeito que eu planejei. Amém. Pastor, perdão, falamos demais, nos empolgamos aqui, mas queria deixar o senhor à vontade para falar sobre, né, esse tema tão relevante aí, né? Ok, eu acho que é difícil a gente compreender, né, como a nossa luta, na verdade, né, é tremenda nessa área, porque geralmente a pornografia ela já passa em casa, na escola, na infância. Então nós já entramos na adolescência completamente com uma visão deturpada. E eu fico pensando que hoje, com tudo que está se ensinando nas escolas sobre sexualidade, essa geração ainda vai ser muito mais adoecida do que a nossa, né? Por isso que quando a gente luta contra aquelas cartilhas, parece que assim que nós somos uns doidos. Não, é porque a gente sabe o mal que a pornografia pode causar. E é interessante, pornografia é o desenho, é a pornografia, a palavra é porné, de prostituição, e grafia é redigido. Então, é uma redação gráfica que vai ficar na mente de quem passa por ela, né? Então, a nossa luta, querido, não é contra a prostituição, é contra o diabo, né? Então, ele é forte e nós, muitas vezes, é que somos fracos. Deus vence o diabo, mas eu e você só vencemos se estivermos ligados realmente ao Senhor. Então, a pornografia é a causa principal das deturpações sexuais, de tantas coisas, de tantas loucuras, e às vezes é duro a mulher entender como o homem precisa do envolvimento dela para compreender a cabeça. Pensa, eu vinha de um lar não evangélico completamente louco. Caso com uma moça criada na igreja evangélica, sem ter nem noção do que eu vivi lá fora. E eu dizia para ela, eu preciso de você, eu preciso de uma vida sexual contigo, para que a minha mente não volte para as velhas loucuras, né? Então, eu sei que Deus é comigo, mas eu luto. Mas o diabo sabe que eu sou fraco e ele vai tentar me apanhar em cada esquina. Então, eu vou estar na dependência de Deus, mas eu preciso de você. Eu preciso de sexo com frequência, porque eu sei, se eu ficar sem ter com você, vai subir para a mente, vai subir para a bobagem. Eu não quero que isso aconteça na nossa relação. E não foi fácil, né, para minha mente entender a mente do homem, né, do Zé Edson. Eu pensava, meu Deus, o que eu preciso fazer, né? E porque a mente da pessoa está me falando e eu preciso saber realmente como me comportar, né, diante disso tudo, né? E eu tive que
assim, orar muito, né? E quando o Zé me procurava, eu disse, meu Deus, esse homem é tarado, pelo amor de Deus, entendeu? Mas aí ele conversava comigo, uma coisa muito boa. O Zé conversava Eu era comigo. capaz de falar chorando para ela entender a minha luta, porque ela não tinha ideia. Não tinha ideia. Então, e é importante que cada um de vocês saibam, e isso não é fácil para a gente ter uma relação boa, porque muitos de nós, queiramos ou não, mesmo filho de evangélico, temos uma vida de masturbação na adolescência. E quando casamos, não pensa, mas ele foi criado, não, 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 não. Se ele desenvolveu masturbação, ele vai ter que lutar contra a pornografia. Ele vai ter que ter Deus ao lado, na dependência de Deus, e a esposa. Você precisa compreender, minha amada, que você é importante. E não ceder, porque é incrível como hoje as pessoas acham normal ter sexo olhando pornografia. Meu Deus, que loucura é essa? Você vai desenvolver cada vez maior loucura, não é? Parece assim que nós somos quadrados. Não, você tá lhe prejudicando, porque pensa que ele vai ver e pensar em você? Homem, vai não. Não pensa nessa bobagem. Por isso, se concentrem um no outro, né? Então, o que eu acho incrível é que a pornografia oferece, acima de tudo, um sexo solitário. Isso é quebrar o padrão de Deus. Deus criou o sexo. Compreender que, e se você não tiver cuidado com isso, você vai quebrar o padrão de Deus através da pornografia. Então, para ter sexo, tem que ser entre um homem e uma mulher. Se você é casado, tem que ser com a sua esposa. Se você traz a masturbação, querido, entenda. Ou você vence isso sendo sincero, sendo honesto. Pode ser com choro, pode ser com drama, pode ser... Menina, às vezes eu dizia assim, eu acho que você não vai entender, não tem... Abre a cabeça, eu preciso de sexo com você, porque eu já sei de tudo que eu vivi lá fora. Então eu quero viver agora pureza. E não pensa que isso é uma luta simples. Não é, porque você vai no trem, tem problema de pornografia, você vai na escola, tem problema de pornografia, você vai no trabalho, você vai para um hotel, como o Dário diz, a trabalho, tem problema de pornografia. É uma vigilância constante. E você tem que lembrar disso. Eu não sou forte. Quem é forte é aquele que está no controle, que é o Senhor. Aí ou eu dependo de Deus, ou eu me ajoelho, ou eu me prostro, ou eu clamo, ou eu vou pisar na bola. Porque não tem ninguém forte nessa área. E você, mulher, não menospreze a luta do seu marido. É o que eu lhe peço, é o que eu implorava para ela. Amor, entenda meu drama. Eu quero ser fiel, eu quero ser honesto, eu quero ter sexo contigo, eu quero ter prazer com você. Eu vou ficar todo o tempo com mimimi, até você pegar no breu, porque homem, esse é outro problema, querida. Homem já entra a 90 por hora, vocês entram a 10. Fusquinha. Então, eu digo, eu vou Zé lá. fala que é uma Ferrari e um É uma Fusquinha. Ferrari e um Fusquinha. Eu vou fazer qualquer coisa para embalar o seu carro. Estou aqui empurrando, estou empurrando. Mas você entenda, essa coisa é dupla. Porque quando ela está aqui e eu estou com a minha mente lá fora, é diabólico. É a 3. Deus fez para ser a 2. Então, quando nós estamos aqui, e tem... Olha, eu já ouvi de casais evangélicos que a esposa entrega os pontos e diz, tá, liga aí, liga o vídeo e vai fazer sexo aí. O cara sentar na mesa, sentar na própria cama da esposa. Eu digo, meu Deus, que aberração. E há pessoas que acham assim, não, pastor, mas olha... Não. Do ponto de vista bíblico, não tem vaga. E eu sei, o diabo é astuto, é isso mesmo. E você precisa, a gente tem que depender de Deus. Diga lá.
Ó, Não, pastor, assim, fala, pode continuar, à não, vontade. não é por acaso que a maioria dos estupradores e assassinos foram viciados em pornografia. Se você não tiver cuidado, você vai viver nessa mesma... Eu e você vamos caminhar nessa mesma loucura, né? Tem uma frase que diz assim, olha, a pornografia banaliza o sexo, substitui a sexualidade saudável, né? Traz você para um mundo irreal e fantasioso, mas ao mesmo tempo lhe leva a uma frustração e não a um prazer real e sincero. Acredite nisso, né? Então, Deus não nos planejou para cedermos à pornografia, né? Então, eu vi uma frase que diz assim, não é por acaso, né, que a gente se deixa levar, cede às tentações e aí, consequentemente, o casamento fica sem graça, vira uma mesmice e entra com problema. Então, invistam primeiro na dependência de Deus. Não tem vitória se não for através... Porque quem venceu o pecado foi o Senhor. Quem nos dá a vitória é o Senhor. Então, nós temos que estar juntos, unidos, sinceros, falando a verdade. Lembra o velho versículo? É nessa área também. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E tem que haver verdade. Se o Filho libertar, verdadeiramente serão libertos. Como é que a gente podia lidar com casais sendo hipócritas, não é? Porque nós éramos muito procurados, somos ainda, né? Por pessoas que têm dificuldade nessa área. E se a gente não tivesse resolvido a nossa, a gente ia viver num mundo de hipocrisia, né? E Deus condena, Jesus condenou os hipócritas na época em que ele viveu, né? Então, a gente queria viver uma verdade. Porque uma verdade nas quatro paredes ninguém vê. É como o Dário disse, né? Orando e consagrando, né, o ato sexual, né? É o santo dos santos, como o pastor Armando costuma dizer. Na hora do ato, é o santo dos santos. E nós estamos entrando ali, né? Eu não tinha essa dificuldade, mas eu tinha que entender que eu precisava ajudar o Zé nessa dificuldade. Não foi fácil, nosso primeiro ano de casamento, não foi fácil para mim, entendeu? Mas eu queria estar agradando a Deus, né? Então, eu entreguei o meu corpo ao meu marido e disse, faça do meu corpo, né, a sua satisfação, né? Tanto que o seu corpo também está em 1 Coríntios 7, né? Não vos priveis, o corpo dele não é dele, é meu. O meu corpo não é meu, é dele. Né? Então, quando a gente compreende isso e a gente começa a compreender que Deus fez para o nosso prazer, né? A mulher, uma cruz que eu tenho que carregar. Não, é uma dádiva de Deus para você rejuvenescer, para você ficar mais vibrante. Né? A mulher, talvez ela não precisa nem do ápice em si, ela precisa do interesse do homem por ela. Né? Então, quando tem a pornografia, o interesse... Mas corresponda ao homem, porque ele precisa dessa correspondência, precisa mesmo. Eu quero terminar aqui com duas coisas importantes. Uma frase do C.S. Lewis, ele diz assim, ó, o plano do diabo nada mais é do que enfraquecer o seu intelecto. Ou seja, ele é capaz de nos emburrecer. E com a mente vazia, ele vende toda mentira. Todas as mentiras dele. E você vai atrás de pornografia. Então, misericórdia. Então, não deixe a mente vazia. É por isso que todo crente tem que fazer, como a gente diz, faz um mapa, abre a palavra, ouve, o que é que Deus está me falando, qual é o propósito. Se santifica, propósito, né? Para santificar o nosso casamento. Seja, em qual área você tem luta, você tem que voltar lá. Porque a Bíblia diz o quê? Revestidos da armadura de Deus para que vocês possam, assim, firmes, ir contra as ciladas do diabo. É cilada mesmo. Ele prepara coisas. Bota uma mulher no caminho dele, bota um homem no seu caminho. Vai cair. Se você não tiver, cai fora. Então, vai cair. Fica ali. E nós vamos perder o tempo. Então, vai lá, Dani, termina. Mas vale lembrar o seguinte, não deixe a mente pregar a peça. O que você pensa sobre sexo
e que você talvez tenha vivido e pensa sobre sexo não tem nada a ver com aquilo que Deus projetou. No momento que você conseguir viver aquilo que Deus projetou, você vai ter uma experiência que vai jogar por terra tudo aquilo que tu imaginava ser sobre sexo. Então, sejam sóbrios e vigilantes. O diabo é o nosso inimigo, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Que Deus nos abençoe. Fiquem firmes. Amém. Deus abençoe. Até a próxima terça.